benefício do magnésio na saúde das mulheres, principalmente na saúde de mulheres com mioma. O magnésio, ele é um dos nutrientes mais importantes do nosso corpo. Talvez as pessoas não deem tanta importância para ele, mas deveriam dar, tá? Ele é o quarto mineral mais abundante, o quarto nutriente mais abundante no corpo. Ele só perde para o cálcio, para o sódio e para o potássio. Então, depois desses três é o cálcio, depois do cálcio, potássio e o sódio, vem o magnésio como o mineral em maior quantidade no nosso corpo. Então, ele é sim um mineral muito importante, é um nutriente muito importante. Ele é responsável por mais de 300 reações bioquímicas, então ele está interagindo em mais de 300 reações metabólicas no nosso corpo. Olha a importância do magnésio. Então imagina, se você tem uma deficiência de magnésio, você pode estar prejudicando mais de 300 reações no seu corpo, podem estar acontecendo de maneira inadequada, não tão eficaz se você tivesse com magnésio em quantidades ideais, tá? Bom, eu fui anotando aqui para poder eu não esquecer de nada, tá? Então vamos lá. Ele é um nutriente muito importante no metabolismo da vitamina D, né? E vitamina D, a gente já sabe que mulher com mioma tem que ter a vitamina D acima de 40, não pode ser menos do que isso, tá? Pelo menos estar em 40. E o magnésio, ele é importante para essa absorção da vitamina D. A vitamina D, ela vai promover também a absorção e ação do magnésio. Eles trabalham em conjunto. É importante, né, vocês ficarem atentas, porque assim, eu falo bastante da vitamina D. Então, você já tem conhecimento da vitamina D. Porém, cálcio e magnésio são dois minerais que precisam estar trabalhando junto com a vitamina D. Então é importante avaliar, quando está suplementando vitamina D, avaliar como é que está o cálcio e o magnésio. E o contrário também. Se você está suplementando cálcio ou magnésio, também é importante avaliar a vitamina D, porque eles três trabalham em conjunto. Então, às vezes, quando você suplementa um e esquece de olhar os outros, esses outros acabam sendo prejudicados. Então, é importante ter isso em mente. Avaliar cálcio, vitamina D e magnésio sempre, tá? Tem outros também, tem fósforo, mas em si, né? Para eu não desfocar do magnésio, eu falo desses três nutrientes que são bem importantes, tá? Ele é importante para o ganho de massa muscular. Então, várias pessoas já me perguntaram, Thaís, como é que eu faço para ganhar massa? Eu uso creatina, eu já falei da creatina que eu não indico, porque a gente não tem estudos que mostrem, né, que não pode prejudicar uma mulher com mioma. Então, o magnésio é importante para a massa magra. É um nutriente muito usado na nutrição esportiva, tá? Os esportistas, eles usam bastante o magnésio. Ele é importante para o ganho de massa, ele também regula a contração muscular. Então, os nossos músculos, né, eles se contraem. E essa contração precisa também do magnésio. Ele é importante também pós-atividade física, na recuperação do músculo. Ele também é responsável por evitar que a massa magra diminua. Então, o magnésio, para quem está aí fazendo musculação, querendo aumentar a massa magra, o magnésio é um nutriente, é um suplemento que pode ser utilizado, tá? Ele também melhora o seu desempenho físico, mental, né? A parte cognitiva. Existe uma variedade de formas de magnésio para suplementar, por isso que cada forma ela é importante para suplementar conforme a sua intenção, né? Única e exclusivamente suplementar o magnésio, tem que saber para que função você quer. Já que ele tem tantas funções, é importante a gente entender que função está sendo priorizada pelo magnésio para a gente poder suplementar com um tipo de magnésio específico, tá? Bom, ele tem papel também na imunidade, tá? Ele age nas nossas respostas imunes. Então, se a pessoa está doente, utilizar o magnésio também é importante, tá? Ele também ajuda nas funções hormonais. Então, gente, na prática, né? Como é que eu diria para vocês quais são os benefícios do magnésio na saúde de mulheres com mioma? Na saúde de mulheres de um modo geral, né? Ele alivia o estresse,
a ansiedade e a depressão. Então, ele é utilizado para a parte mental, para a parte cognitiva. Ele alivia também estresse, depressão, ansiedade. Por quê? O magnésio está relacionado com a produção de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que ajuda a diminuir a ansiedade, que ajuda a diminuir o estresse. Ele é um neurotransmissor do bem-estar, do prazer, tá? Ele dá a serotonina, nos causa a sensação de bem-estar. Por isso que quando a nossa serotonina está baixa, o que a gente faz? A gente procura alimentos que também nos remetam a essa sensação de bem-estar. Que alimentos são esses? Carboidratos, açúcares, né? Então tudo isso tá ligado, né? Numa TPM, a mulher tem queda de serotonina. E aí, ela procura que tipos de alimentos? Carboidratos, pães, massas, chocolate, né? Que são alimentos que vão automaticamente aumentar os níveis de serotonina e trazer esse bem-estar de volta. Então, magnésio também é um suplemento muito utilizado na TPM. Por isso, porque ele ajuda nessa questão de melhorar a serotonina, tá? Ele potencializa as funções do cérebro, conforme eu já tinha falado, né? E aí ele contribui para o aprendizado, tá? Tem um tipo de magnésio que ele é muito indicado para quando as pessoas estão estudando, quando as pessoas querem ficar mais concentradas, ter mais atenção. Então, o magnésio ajuda também na memória de curta e de longa duração. Ele previne dor de cabeça, previne enxaqueca. Por isso, mais uma vez, seu uso é muito frequente, né? Quando você está em acompanhamento na TPM, o magnésio, além de outras vitaminas do complexo B, é muito utilizado. Não podemos pensar em tratamento para TPM sem pensar no magnésio, tá? O magnésio, ele realmente é um potente para TPM. Bom, ele reduz risco de pressão alta, reduz risco de hipertensão, reduz riscos de doenças cardíacas, porque o magnésio ele evita com que a gordura se acumule dentro dos vasos sanguíneos. Então, isso faz com que a gente tenha risco reduzido, né, de pressão alta e de doenças do coração. Tá? Ele contribui também no tratamento da diabetes tipo 2. Lembrando, a diabetes tipo 2 é aquela diabetes que ela é adquirida ao longo da vida por questões alimentares, de estilo de vida, o sobrepeso, a obesidade, pessoas que comem muito açúcar, né? Podem adquirir a diabetes tipo 2. E aí, o magnésio, ele ajuda porque ele melhora a receptividade da insulina, ele ajuda nessa questão da glicemia, da insulina, e aí ele faz com que as nossas células, como se fosse assim, né? As nossas células absorvessem melhor essa glicemia sem necessariamente precisar de um portador que vai ter que levar a glicose para dentro da célula. Ele facilita essa passagem. Quando essa glicose vai para dentro da célula, ela não fica nos vasos sanguíneos, no sangue, e aí a gente não tem uma glicemia muito elevada. Então, o magnésio, ele trabalha também. Então, gestantes com diabetes gestacional, é muito importante a gente olhar e cuidar do magnésio. Mulheres que têm, né, resistência insulínica, que têm glicemia elevada, que estão liberando adquirir a diabetes, é importante avaliar o magnésio, tá? E a gente sabe que a obesidade é um fator de risco para o mioma. Então, se você tem obesidade, você também tem como fator de risco a diabetes. Então, olhar esse magnésio pode te ajudar a reduzir a sua resistência insulínica. A atividade física também vai ajudar. E o magnésio é bom para atividade física. Então, o magnésio é um nutriente muito importante. Lembrando, mais de 300, né? São mais de 300 funções metabólicas que ele ajuda, que ele participa, tá? Bom, ele também contribui, tá? Para amenizar cólica nos alívios da TPM, eu já falei disso aqui. Então, tratamento de TPM normalmente tem suplementação com magnésio. Bom, ele também combate, né, o magnésio, principalmente na forma de hidróxido de magnésio. Ele é importante para ajudar na azia, na má digestão, tá? Ele
Como já falei, ele auxilia nas funções musculares, então ele melhora a contração, ele evita cãibra, né? Então pessoas que têm muita cãibra, eu sempre sugiro a prescrição. Vamos dosar seu magnésio para ver como é que ele tá no seu sangue, se tá baixo, se a gente precisa melhorar essa suplementação para aliviar essas câimbras, tá? E ele também, para aquelas pessoas que fazem atividades mais extenuantes, ele auxilia nessa recuperação muscular. Bom, os benefícios, né, de um modo geral, são esses. E o que é deficiência? A falta de magnésio, ela vai trazer para nossa vida, tá? A falta de magnésio, ela está associada a doenças crônicas. O que seriam doenças crônicas? Alzheimer, tá? Porque lembra, o magnésio ele não ajuda nas questões cerebrais, na memória, no foco. Então, pessoas com deficiência de magnésio podem também, né, ter riscos de doenças de Alzheimer. Ele também vai prejudicar, né? Pessoas com deficiência de magnésio podem ter questões mais afloradas com a diabetes, doenças cardíacas, tá? Pressão alta, pode ter a questão do infarto, tá? Enxaqueca, então a dor de cabeça. Quem tem muita dor de cabeça, pode ser que o magnésio esteja baixo, tá? O déficit de atenção, pessoas que não conseguem se concentrar. Uma das causas, não é a única, tá? A vitamina B12 também pode falar muito em déficit de atenção, mas o magnésio também é responsável por isso. E hiperatividade, pessoas muito ativas, né? Pessoas com hiperatividade, elas podem estar com déficit de magnésio, tá? Disfunção neuromuscular, né? O magnésio está muito relacionado com a parte muscular. E aí, fraqueza muscular, espasmo, que são aqueles tremores que a gente tem às vezes do músculo, né? Pode acontecer por falta de magnésio, arritmias cardíacas, né? Pessoas que às vezes têm um batimento descoordenado, fraqueza, cansaço, que a gente chama também de fadiga, falta de apetite, alterações de humor, cãibra, né? Eu falei da cãibra, vômitos, náuseas, tudo isso pode estar relacionado com a deficiência, com os níveis baixos de magnésio. Thaís, qual é o nível ideal? Como é que você sabe, né? Normalmente, o nutricionista ou o médico vai solicitar no exame magnésio, tá? É o exame bioquímico que você faz, um exame de sangue. Normalmente é liberado bem rapidinho. E quais são os níveis? Os níveis vão variar de laboratório para laboratório. De um modo geral, os níveis eles são na faixa de 1,6 miligramas por decilitro a 2,6 miligramas de decilitro. Esse é o valor de referência. Se o seu magnésio você dosou, ele está em 1,6, ele está no limite, está dentro do valor de referência, mas é um valor ideal? Não. Valores ideais, que fique aí na faixa de 2,2, tá? Seria 2,3, seria o valor ideal, até 2,4 seria o valor ideal do magnésio. Se tiver 2,2, tá bem bom. Se tiver 1,8, vamos nos atentar. Thaís, todo mundo tem que suplementar? Não. A gente pode, né, antes da suplementação, é claro, algumas pessoas vão ter uma demanda maior pelo magnésio. Que pessoas são essas? As mulheres que estão gestantes, tem uma demanda maior, pessoas que fazem atividades esportivas, né, que fazem atividades físicas extenuantes, que fazem bastante atividade física, podem ter uma demanda maior de magnésio. Pessoas que não comem alimentos fontes de magnésio vão provavelmente precisar de uma suplementação, porque elas não ingerem através da alimentação. E quais são as fontes alimentares do magnésio? Então, a gente tem como fonte alimentar do magnésio, principalmente as folhas verdes escuras. Quem são as folhas verdes escuras? Espinafre, couve, rúcula, né? O brócolis, mais o que? A mostarda. Todos os vegetais verdes escuros são fontes de magnésio. Se você não come, sugiro você comer. Outra fonte de magnésio, a gente tem os cereais integrais. Então, o arroz integral é fonte de magnésio, a aveia integral é fonte de magnésio. Temos também as sementes.
semente de girassol, semente de abóbora. Quem é minha paciente, quem é aluna do Nutrição contra Mioma, sabe que eu indico as sementinhas para colocar na comida. Então você vai usar semente de abóbora, semente de girassol, vai usar no arroz, vai usar no ovo, vai usar na omelete, no franguinho que você faça em cubos, você vai usar na salada, mas é importante você usar micronutrientes no seu dia a dia, nessas pequenas pitadinhas inteligentes que você coloca na sua comida. É um pouquinho de semente, é um psyllium, é uma chia, são o tchan da comida que vai enriquecer com nutrientes. Outros também que possuem magnésio, o cacau em pó, né? Não estou falando do chocolate ao leite. O cacau em pó, ele é uma fonte também de magnésio. Tem as leguminosas, então ervilha, lentilha, grão de bico, os feijões são fontes de magnésio. Então essas são as nossas principais fontes de magnésio. Se você que está aqui me assistindo não come esses alimentos no seu dia a dia, na sua rotina, faça uma dosagem do magnésio para verificar como é que estão os seus níveis de magnésio no sangue. Lembrando, valor de referência de 1,6 a 2,6 miligramas por decilitro. O ideal é que o seu esteja pelo menos em 2,2, de 2 a 2,2, tá? E você precisa de um acompanhamento para fazer uso do suplemento. Lembrando que a suplementação de magnésio, ela tem que sempre estar atenta a cálcio, a vitamina D, porque são nutrientes que trabalham juntos, como se fosse uma orquestra, né? Eles trabalham ali um junto do outro. Se você dá muito de um nutriente, os outros podem ficar desabastecidos. Um pode prejudicar a absorção do outro. Então, às vezes, você dá magnésio, acaba reduzindo o cálcio, que também é um nutriente muito importante. Então, ficar atenta, tá? Só para vocês terem essa noção da importância desses nutrientes, tá? E aí, meninas, o que vocês podem fazer? Como é que vai? Eu vou suplementar? Pode suplementar. Você pode suplementar o magnésio, desde que essa suplementação seja orientada. Não façam suplementação sem a orientação de um profissional. Thaís, qual o melhor horário? O médico me passou, a nutricionista me passou o suplemento e não orientou, né? Varia um pouquinho o horário que você vai utilizar. Eu gosto bastante de indicar o suplemento de magnésio para ser utilizado à noite. Como ele pode ser um relaxante muscular, eu gosto de indicá-lo à noite. Como também ele pode ajudar nas funções intestinais, então o magnésio também é muito utilizado para constipação, eu gosto de indicar ele à noite, tá? Então, evitem utilizar o magnésio junto com as refeições. Por quê? Como o magnésio tem um potencial de reduzir a acidez, ele pode atrapalhar a digestão. Por quê? Na digestão a gente precisa do ácido clorídrico no estômago para fazer a digestão. Então, se você usa o suplemento de magnésio logo na hora da comida, você pode reduzir esse ácido clorídrico e isso atrapalhar a digestão. Então, usem longe das refeições e se você suplementa cálcio, se você suplementa vitamina D, você pode fazer o uso junto. Mas eu indico sempre à noite, tá? O suplemento. Quais são os níveis, né? Quais são as recomendações diárias ideais? Mulheres e homens têm recomendações diferentes. Vou falar aqui das mulheres que meu perfil, né, são as mulheres. Eu indico recomendação, né? Na verdade não é minha, recomendação da Organização Mundial de Saúde é 320 miligramas por dia. Gestantes tem uma diferença, a recomendação das gestantes é um pouco maior, varia de 350 a 400 miligramas de magnésio por dia. E aí, se você não usa isso na sua alimentação, e é importante avaliar no seu sangue e fazer o uso da suplementação. E, como sempre eu digo, suplementação não pode ser desacompanhada. A suplementação ela tem que ser acompanhada, tá?
avaliar trimestralmente, enfim, conforme o profissional que estará com você vai te orientar. Mas tem que ser acompanhada porque os excessos também são prejudiciais. Apesar do magnésio ser maravilhoso, ser importante em mais de 300 funções metabólicas, o excesso do magnésio não é bem-vindo, assim como de outros nutrientes. Nem mais e nem menos. Tem que ser o ideal, certo? Bom, a Samira tá dizendo aqui que ela já viu indicar antes junto às refeições. Então, não é interessante, tá? Pela essa questão que eu falei de reduzir o ácido clorídrico e atrapalhar na digestão. Eu não indico junto às refeições. Bom, deixa eu ver aqui que eu acho... A Lívia tá perguntando qual a marca de magnésio eu indico. Tem várias marcas boas, tá? Eu gosto muito da Essential Nutrition, da Pura Vida, da Equalive, tá? Então, tem muitas marcas boas, eu falei 3 aqui, mas tem várias marcas de magnésio. É importante saber a forma química, porque vai ser conforme a sua necessidade. Por exemplo, né? Se você tá usando um magnésio com a intenção de melhorar a parte cerebral, a parte de foco, inteligência, a gente vai pensar no magnésio L-treonato, tá? Que é o magnésio que tem relação com essa parte mais cerebral. Se a gente vai usar o magnésio para as funções de um modo geral e não quer se preocupar com prejudicar ou não a absorção dos nutrientes, a gente usa o magnésio quelado, tá? Então tem muitos tipos de magnésio para utilizar conforme necessidade, tudo bem? Deixa eu ver aqui a caixinha. Tem muitas perguntas na caixinha, tá? Eu vou colocar algumas perguntas aqui pra gente poder passar para um segundo momento da nossa live e começar as perguntas. Eu tinha até previamente selecionado algumas perguntas que tinham colocado na caixinha e aí eu vou responder, tá? A Eliane, inclusive, deixa eu ver aonde está a pergunta, se eu acho a pergunta dela aqui. A Eliane, ela pergunta se quem tem mioma pode tomar colágeno e vitamina para cabelo. Bom, pode sim, tá? Quem tem mioma pode tomar colágeno e vitamina para cabelo. Porém, é importante a gente ficar atenta aqui a uma coisa. O colágeno, é importante que você utilize o colágeno na forma hidrolisada e observar qual é o percentual de proteína que tem nesse colágeno. É interessante que tem aí mais de 90% de proteínas, né, de aminoácidos. Não adianta ser um colágeno cheio de outras substâncias que não a proteína, os aminoácidos. 2 aminoácidos são muito importantes para converter a proteína endógena, a proteína que é produzida dentro do nosso corpo, que seria a prolina e a lisina. Então é importante, quando for comprar o colágeno, verificar se lá na listinha tem esses 2 aminoácidos sendo ingeridos. O colágeno também, ele tem N funções. Ele ajuda sim, né, na flacidez, na melhora da pele, mas ele também pode ser utilizado para a saúde óssea, pode ser utilizado para o intestino, pode ser utilizado para a imunidade, para um bem de um modo geral. Então, o profissional vai avaliar e vai te indicar um melhor colágeno. Mas se você quer comprar, eu indico que você olhe o percentual de proteínas que tem nesse colágeno e veja se tem prolina e lisina. E o colágeno tem que ser hidrolisado. Tem uma patente agora, colágeno Verisol, que os estudos falam bastante dessa melhor absorção e melhor aproveitamento pelo corpo, tá? Bom, vamos para outra pergunta. A pergunta aqui de quais os alimentos ricos em magnésio, né? Eu acabei falando, vegetais verdes escuros, a gente tem as leguminosas, que são os feijões, as lentilhas, grão de bico, as oleaginosas, castanha do Pará, castanha de caju, nozes, amêndoa, as sementes de abóbora, semente de girassol, os cereais integrais, então a gente tem a aveia integral, o arroz integral, tá? A
Catielen está perguntando, quem está amamentando pode suplementar e quantos miligramas? Quem está amamentando pode suplementar sim, tá? O magnésio. Quantos miligramas? Vai variar. Como é que eu costumo fazer? Eu costumo pedir a dosagem no sangue do magnésio para avaliar como é que está. E aí, depois disso, eu vejo a quantidade de suplemento que você vai utilizar, tá? Não tem como falar aqui, porque pode ser que você esteja com magnésio 2,4 e aí eu não vou indicar suplementação. Tem que primeiro fazer o exame do magnésio, dosar o magnésio sérico, para depois verificar quanto é que você vai usar, tá bem?